Olá a todos e a todas. Iniciamos 2018 com mais um programa do Matéria Prima, do Sinditêxtil de São Paulo. E para esse primeiro programa do ano de 2018, vamos falar um pouco sobre a realidade da indústria têxtil de confecção do Brasil, um pouco da sua história e um pouco das suas perspectivas a médio e longo prazo. E para isso nós temos a grande alegria e satisfação de contar com a presença do Fernando Valente Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Espero que tenhamos um bom bate-papo sobre o nosso setor. Muito obrigado, Pacheco. É uma alegria poder inaugurar o ano do programa Matéria Prima, poder discutir com você, conversar sobre as perspectivas da nossa indústria. E muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a honra de estar aqui contigo hoje. Obrigado. Fernando, vamos falar um pouquinho de história primeiro. Depois da abertura dos anos 90, nós vemos que o setor têxtil e de confecção tem sido um dos grandes guerreiros e sobreviventes. Qual foi o milagre, se é que nós podemos dizer assim, ou qual foi assim, quais foram os principais fatores que viabilizaram essa sobrevivência tão bonita e toda essa persistência que a gente percebe no nosso setor no Brasil? Olha, Pacheco, é uma análise bastante longa no tempo, porque nós passamos por diversas situações. Câmbio a 0,85 real por dólar, câmbio de 4, houve a mudança do regime cambial quando saímos daquela paridade semifixa e viemos para um câmbio de âncora. Enfim, nós tivemos uma série de situações, mas eu acho que o que caracteriza mais o nosso sucesso é a capacidade do nosso empreendedor, a capacidade dos nossos trabalhadores empregadores, dos nossos trabalhadores empregados. Esse é um setor dinâmico, permanentemente dinâmico, ele acompanha a moda, ele acompanha as tendências, ele acompanha as melhores tecnologias e a capacidade de se ajustar aos cenários do nosso segmento é fantástica. Não fosse isso, nós não teríamos preservado a posição que preservamos na manufatura mundial. O Brasil produz em torno de 2,5% de toda a produção têxtil internacional, quando a manufatura integral do Brasil representa 1,2%, 1,3%. Quando não tem uma receita, são vários movimentos, tecnologia, inovação, competência de gestão, inovação do produto, tem um conjunto de câmbio, às vezes melhor, às vezes pior, mas a verdade nua e crua é que nós poderíamos realmente estar melhores ainda se tivéssemos tido políticas públicas e um ambiente de negócio melhor. Mas vamos comemorar que conseguimos chegar até aqui com uma posição relevante no cenário mundial, mas o importante é olhar para frente e ver o que a gente vai fazer para realmente melhorar essa posição de competitividade nesse mercado global que é disputadíssimo e que movimenta mais de 700 bilhões de dólares por ano, de um consumo total da ordem de 2 trilhões de dólares. Em termos de empregos, qual a sua perspectiva? Porque 2015 e 2016 nós bem sabemos que foram 2 anos muito difíceis para a economia nacional como um todo, principalmente setores produtivos. Não foi um privilégio do nosso setor têxtil de confecção de perda e fechamento de postos de trabalho. Como é que você está enxergando essa perspectiva para 2018, para 2019, enfim, o cenário geral? Olha, nós perdemos 130 mil postos formais de trabalho em 2015 e 2016, uma tragédia. E nós perdemos não por incompetência, por uma situação macroeconômica absurda que culminou com esse período mais profundo de recessão que se tem notícia na história recente do país. Nesse ano que passou, nós invertemos a curva. Nós geramos aí cerca de 2 mil postos formais de trabalho e temos para 2018 um prognóstico de gerar em torno de 20 mil postos formais de trabalho. Porém, temos uma grande interrogação à frente. Nesse momento, as importações crescem fortemente. É o que eu ia te perguntar. Então, estou tentando, talvez esteja me antecipando. As importações crescem fortemente e não há nenhuma, digamos assim, ojeriza a importar, comprar e vender para o exterior, faz parte da agenda econômica, da agenda dos negócios. Mas nós enfrentamos uma concorrência muito desigual com países que não têm o compliance que a gente tem, não têm o enforcement que a gente tem, e ao mesmo tempo temos uma agenda complexa de lutar contra o contrabando, contra atividades ilícitas dentro desse comércio. Então, somado isso tudo, esse tema é um tema que nós estamos com as luzes do painel acesas, principalmente, não somente, mas principalmente pelo lado do vestuário, porque esse destrói todos os elos antecedentes da cadeia produtiva. É claro que nós estamos prestando atenção
nas matérias-primas, para que não haja concorrência desleal, dumping, etc. Mas esse é um assunto que nos preocupa. Nós já havíamos prognosticado com a retomada da economia que haveria um crescimento das importações, mas elas estão vindo numa velocidade muito maior do que a gente havia prognosticado. Então a pedra no sapato 2018 está o foco nas importações, poderia dizer assim? Eu diria que sim, como um fator inibidor de gerar aumento da produção, que nós ainda prognosticamos com crescimento da ordem de 4%, contra 5% no ano passado, e para essa geração de postos de trabalho, que nós estamos com um número em torno de 20 mil, mas esse número pode ser reduzido se o crescimento do consumo, que é estimado entre 5% e 6%, for absorvido pelas compras no mercado mundial. O Brasil consome aí de 6 bilhões e 100 milhões de peças por ano. Se esse consumo crescer 5%, 6%, vão aumentar em 300, 350 milhões de peças. Se essas 300, 350 milhões de peças originárias do exterior, a indústria brasileira não vai sair do lugar. Então essa é a grande questão que nós estamos acompanhando com lupa. E aí nós temos várias agendas. É a agenda da competitividade interna, que não tem nada a ver com o mundo. É a agenda, como eu falei anteriormente, dos países com os quais nós nos relacionamos e suas formas de competir. A agenda da ilicitude, que eventualmente possa ocorrer tanto no mercado internacional quanto no mercado local. Certo. E a agenda de dumpings e subsídios que poderia estar distorcendo a concorrência. Que alguns chamam de protecionismo, e pelo que a gente acompanha não é protecionismo, é só correção de distorções. Todo país tem as suas defesas. Agora o governo norte-americano sobretaxou fortemente geladeiras, painéis solares, está ameaçando o aço. Não que nós tenhamos uma visão autárquica do país, uma visão de fechamento. Agora, a verdade seja dita, alguns mais liberais querem uma abertura unilateral, isso é um suicídio. Porque e não só para o nosso setor. Não, ampla, geral e restrita. Nós temos sim que ter uma política de maior inserção nas cadeias globais de valor, a participação no comércio internacional, mas de uma forma equilibrada. Você não tem... O país é competitivo quando tem empresas e governos competitivos. Se você tem um desses elos mancando, criando só obrigações para as companhias, me chamou muita atenção ontem uma notícia que eu li que Singapura, uma cidade-estado minúscula, mas altamente desenvolvida, ela está distribuindo um bônus à sua população por conta do superávit orçamentário que eles tiveram no ano passado. Aqui o Estado oferece pouco ou quase nada, ou nada. E quer nos cobrar sempre mais. Então está sempre pedindo dinheiro na praça. Então essa questão do ambiente de negócio faz muita diferença na competitividade. Então nós temos que ter a agenda do futuro, a agenda que nós tracemos um cenário para que o Brasil realize todo o seu potencial e não fique aposentando o seu futuro por conta de erros macroeconômicos, e nós perdemos aí, nesses últimos anos, uma regressão brutal, e realmente todos que são envolvidos nessa atividade industrial, de uma forma geral, mas a nossa em particular, tanto trabalhadores e empregadores como trabalhadores e empregados, estão de parabéns, porque nós enfrentamos um tsunami macroeconômico interno, enfrentamos um mundo complicado em 2008 e preservamos uma posição relevante no planeta. É pena que, ao invés de a gente estar falando de preservação, nós tínhamos que estar discutindo muito mais crescimento, market share maior nosso no mundo e no atendimento do mercado local, sem nenhuma visão xenófoba ou autárquica do nosso ambiente de negócio. Nós estamos, nesse momento, assim, correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Infelizmente, sim. Eu estava conversando com um empresário há pouco, antes de vir para cá, para esse encontro agradável, e, às vezes, eu sou um brasileiro, gosto muito do Brasil, mas a gente não pode deixar de ficar chateado que quando você olha, e eu estava lendo recentemente o plano industrial coreano, mais um deles, onde a Coreia é um país pobre em recursos naturais, estava muito mais atrasado que o Brasil na década de 70 do século XX, e hoje é um país de 26, 27 mil dólares de renda per capita, que construiu marcas importantes mundiais, mas é um país que trabalhou com a inteligência. Nós somos ricos em recursos naturais, mas não temos tido a inteligência, digamos assim, de transformar isso em riqueza verdadeira. E riqueza verdadeira se transforma com produtividade, com tecnologia, com inovação. O brasileiro é um povo criativo, a nossa indústria é criativa por natureza, mas ao mesmo tempo ela padece com uma série de ônus que outros países não impõem àqueles que acreditam e investem em emprego. Agora, nós não podemos ficar esperando o Brasil ficar pronto. Nós temos a agenda de trabalho do setor texto e confecção, uma agenda que trata das questões institucionais que atravancam o nosso movimento para frente, e temos a agenda setorial. Algumas coisas a gente controla, outras coisas a gente não controla. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter eleições.
dependendo do eleito, nós teremos uma visão de futuro mais ensolarada. Dependendo do outro lado, nós talvez tenhamos uma visão de futuro muito mais nublada. Eu espero que a gente consiga fazer a melhor escolha para realizar o potencial que o Brasil tem. E isso, rapidamente, nós poderemos recuperar. O mundo tem muito dinheiro, tem muito capital para investir, nós precisamos de aumentar a nossa poupança interna, mas a nossa indústria, no ano passado, já cresceu, continuamos com esse prognóstico de crescimento esse ano, porém, com todos os sinais do painel acesos por conta do crescimento forte da importação, e aí por conta daquele cenário que eu falei anteriormente, mas estamos tocando a agenda de melhorar a produtividade, a competitividade, interagindo com as universidades, com órgãos públicos que temos tido um apoio enorme, a PEX, a BDI, estudos relevantes e importantes como nós fizemos com a GESE, mas o setor é muito grande, o setor é muito fragmentado, ele é muito díspare e está distribuído em todo o território nacional. Então, políticas públicas para atender a todos essas diferenças não são tão simples de serem implementadas, mas nós acreditamos e vamos perseverar nesse rumo. Então, 2018 está mais ou menos dado que o Brasil vai crescer. 2,5%, 3%, e o nosso setor também vai crescer. Vai crescer mais ou vai crescer menos em função dessa questão das importações. Para 2019, aí a coisa muda de figura. Vai depender muito, a nosso ver, não que o Brasil vai entrar numa recessão, mas vai depender muito do candidato que será eleito para a presidência da República e com que forças ele vai governar. Que Congresso nós vamos ter, né? Exatamente. Então, o Congresso tem se renovado, tá? Mas a renovação aparentemente não tem sido a melhor para o futuro do país. Mas, enfim, nós temos que perseverar, é um aprendizado, mas é duro, como a gente estava conversando agora no almoço, de repente você retroage, você volta no tempo, você tem que discutir temas. A agenda do Brasil, às vezes, é uma agenda meio que bizantina. Essa agenda dos 15 de... A agenda dos 15 é uma agenda, ela tem pontos importantes, né? Ela tem pontos importantes, mas não dá para trocar a Previdência por 15 pontos que já estavam tramitando no Congresso. E que, por conta do cenário eleitoral se aproximando, tudo agora é motivo de briga. Então, na verdade, nós temos uma janela aí até meados do ano, porque depois teremos Copa do Mundo, gostando ou não gostando, elas afetam os negócios. Temos o recesso parlamentar e logo em seguida entra a corrida presidencial, a campanha inicia-se em agosto, se não me engano, vai ser uma campanha curta, vai ser uma campanha muito curta, 45 dias de campanha com rádio, televisão, essas coisas, e vamos ver que forças vão se aglutinar. Nós estamos preparando a nossa agenda dos presidenciáveis, trabalhamos em conjunto com o CNI, Fiesp, outras federações, FIJAM, FIENG, mas temos também aquelas questões que são muito pertinentes a nós. Agora mesmo, nessa pauta do Congresso do primeiro semestre, nós temos o lado da desoneração da folha, ou não reoneração da folha, certo, que é uma pauta capital para o nosso negócio, principalmente para o setor de confecção. Temos aí, atualizamos o estudo de um regime competitivo para a confecção com o Mackenzie, estamos ainda finalizando esse estudo. Essa própria agenda dos presidenciários nós vamos apresentar aos associados todos para que eles contribuam e sugiram. Não dá para fazer uma agenda cavalar, porque uma agenda cavalar é agenda nenhuma, mas blocado em temas e com os pontos chaves que nós entendemos e que o setor entenda, que os associados entendam, que são os pontos mais nevrálgicos para a gente entrar numa roda de crescimento. A verdade é a seguinte: o Brasil tem custos muito altos, principalmente custo de capital, uma oferta baixa que afeta... Quando você fala de custo de capital, desculpa te cortar, mas eu já estava com esse gancho. Retomada de produção pressupõe necessidade de investimento, seja para reposição do parque industrial a rodar, e seja até em termos de modernização. Nesse momento, nós vimos nos últimos meses, sucessivamente, uma queda da Selic, mas a gente não consegue perceber a disponibilidade de crédito na ponta. E quando se verifica essa disponibilidade, existe um spread muito expressivo. Como é que você está enxergando isso? O que a BIT pode colaborar ou demais entidades podem estar atuando para fazer com que o crédito chegue de uma forma mais farta ou menos restrita e a custos mais competitivos? Não quero nem entrar no ponto de comparar com crédito de juros internacionais. Mas numa Selic a 6 e pouco, não é possível que você tenha tomadas de crédito a 12, 13, 14. Como é que você enxerga isso? Olha, essa é uma jabuticaba brasileira que tem várias análises, né? O fato é que a Selic caiu muito mais do que caiu a taxa de juros para o tomador.
o crédito começou a voltar para a pessoa física e está voltando muito lentamente para a pessoa jurídica. E aí nós começamos a entrar numa discussão que esse nó tem que ser desatado. O sistema é muito oligopolizado, o governo é um tomador permanente de recursos, quase que isso é um aspirador de dinheiro, que esse dinheiro acaba entre emprestar para o governo com uma garantia boa, emprestar eventualmente para o privado com a garantia menor, é natural que as coisas fluam para esse lado. Só para você ter uma ideia, Pacheco, no ano passado, a taxa de juros média do ano passado, pessoa física e jurídica, crédito direcionado e não direcionado, foi de 25,6% ano. Muito mais, 30 e tantos para pessoa física, 20, 17 para pessoa jurídica, mas ninguém, de modo geral, pequeno, não consegue tomar esse dinheiro na média, como é sempre mais claro. As famílias brasileiras pagaram quase 800 bilhões de reais de juros, famílias e empresas, e os governos federal, municipal e estadual, cerca de 400. Então, o país gastou no passado 1,2 trilhão de juros, o que equivale a mais ou menos 20% do PIB. Ou seja, é uma barbaridade. Conversando com o banco de investimento francês, que apoia a economia criativa, a taxa de juros lá é de 1 a 5%. Tá? E aqui, quando você vai tomar uma máquina Finame e consegue um crédito mais barato, vai de 13 a 15, 16, 17. Com uma inflação de 3 e num setor que está com deflação ou preço estável. Então, esse é um dos temas fundamentais para desatar o nó. Acho que a tecnologia, essas fintechs, essa coisa toda que está vindo, medidas, o Banco Central tem uma agenda importante nessa área. Aí eu digo, não, spread, mas o spread não caiu. Tá? Nós temos que trabalhar na ponta do spread. E os bancos brasileiros, apesar de serem muito lucrativos, em análises internacionais mostram que eles não são tão eficientes assim. Muito da sobrevivência da lucratividade vem de outros fatores, de capacidade de cobrar tarifas por serviços, etc. Então, sem crédito fluindo na economia a custos competitivos, o Brasil vai ter sempre um freio de mão puxado. Por outro lado, não podemos ignorar que depois de 2 anos, 3 anos de recessão, as empresas estão sofridas. Então, os balanços estão complicados também, as garantias estão complicadas, os CNDs estão complicados. E isso é um acerto, um ajuste, que ele não vai vir de uma hora para outra. Mas nós temos que pressionar isso fortemente, não para medidas voluntaristas, sem substância, que nós já testamos isso e demos com os burros na água. Mas hoje o editorial de um grande jornal trata desse assunto. A retomada precisa de fluidez nos canais de crédito com custos razoáveis que remunerem e sejam remuneráveis dentro de uma atividade legal e produtiva. Então, esse é um tema que qualquer candidato à presidência vai ter que responder. Ele não é dono de banco, ele não tem banco. Mas a verdade é que são temas como esse, como a reforma da Previdência, a reforma da tributária, a questão da agenda de infraestrutura, segurança pública, burocratização. Tem várias coisas que estão aí nessa pauta. A pauta não é nova, infelizmente o Brasil acaba tendo uma pauta muito repetitiva. Né? A gente fica falando as mesmas coisas, os avanços são lentos. Reforma trabalhista foi positiva, vai levar uns 3, 4, 5 anos para esse troço se consolidar. Em que nível vai se consolidar? Mas seja como for, como o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, ele comenta, e eu gosto muito dessa. Não dá para esperar o Brasil ficar pronto. Então nós temos que fazer a nossa parte, mesmo com esse sacrifício todo, mas nós não queremos mudar de país, nós queremos mudar o país que a gente vive para ser um país melhor. E a nossa indústria, protagonista da primeira revolução industrial, está sendo também protagonista dessas mudanças tecnológicas da chamada sociedade digitizada e da servitização da indústria, são termos aí que vêm chegando, cada hora tem uma terminologia. O importante é ser eficiente, faturar mais do que gasta. Certo. E ter lucro na última linha para poder reinvestir e fazer com que essa máquina gire. Então, muito desse assunto, as terminologias mudam, mas no final nós sabemos que o resultado vai fazer a diferença para a indústria crescer. E sobre investimento, já está havendo uma retomada dos investimentos, mas não são investimentos de expansão. São investimentos fundamentalmente de ganho de produtividade, flexibilidade, sustentabilidade, o que é natural, porque ainda existe ociosidade na economia. Fernando, para terminar, 2 coisas. Agenda de futuro, Indústria 4.0 e mais um congresso ABIT batendo a porta em outubro, e o tema pessoas. O que você tem de mensagem para passar para o nosso público a respeito de Indústria 4.0 e nosso congresso? Indústria 4.0 é algo que já está aí, está funcionando, já está andando. Vimos isso na missão, inclusive. Vimos isso na missão. É uma agenda de 15, 20 anos. Não tem nenhum país dominador disso. Mas só para ter uma ideia, a China hoje compra mais de 60% dos robôs que são vendidos no mundo. A Indústria 4.0 tem nada a ver com robotização. A robotização é uma parte
desse contexto. Então, é máquina com máquina, Internet of Things, Internet das coisas, impressão 3D, enfim, é o mundo, é venda, é desenvolvimento de produtos. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, nesse rumo. Nem todo mundo vai ser 4.0, nem todas as plantas vão ser 4.0, ninguém vai jogar tudo fora para virar 4.0, não é nada disso. Tá? É um movimento em favor, mas que passa por etapas anteriores, passa por um Brasil mais produtivo, que é um projeto de pequenas intervenções para ganho de produtividade nas fábricas, passa pelo Lean, passa pelo 5S, passa por todas essas ferramentas, mas sempre olhando para um movimento universal, que é o movimento da economia digitizada. E isso é máquina falando com máquina, é compra ativando a manufatura, menos estoques, fábricas mais compactas, e isso a ABIT, nossa associação está na frente. Não que a nossa indústria como um todo esteja na frente, a automotiva está na frente, a aeronáutica também. Mas nós temos uma planta piloto já funcionando no Senai CETIC no Rio de Janeiro, vamos ter no Senai Francisco Matarazzo até setembro, ou seja, mostrando a viabilidade dessas coisas como uma solução possível mais ampla ou como solução segmentada. Temos um projeto piloto sendo conduzido com a BDI numa empresa de Jaraguá do Sul, a Sol Sports, que está indo bem, graças a Deus, mas é um aprendizado, uma curva de aprendizado grande. E o congresso que nós vamos ter esse ano, mais um congresso ABIT, nós já tivemos tecnologia e compliance como fatores-chave para a indústria e varejo, já tivemos mais focado na indústria 4.0, agora vamos falar das pessoas. As coisas são realizadas pelas pessoas. E como nós vamos requalificar, capacitar aqueles que já estão no mercado de trabalho, qual é a formação necessária para os que estão vindo e como esse ajuste industrial num setor que emprega 1,5 milhão de pessoas poderá se dar de uma maneira mais suave possível para reduzir os impactos no mercado de trabalho e permitir que esse ajuste se dê de uma maneira a criar oportunidades para as pessoas que estão hoje trabalhando e para aquelas que vierem. E, de um lado, existem riscos, mas também, como tudo na vida, tem muitas oportunidades. E nós abraçamos essa agenda, nós estamos com o BNDES, fazemos parte do único setor de consumo que está lá da Internet of Things. Estamos com o nosso setor, foi escolhido no MEI, Movimento Empresarial para a Inovação, no estudo que vai ser apresentado em breve, conduzido pelo professor Luciano Coutinho também, nosso setor foi escolhido. Enfim, estamos agora com mais um projeto com a BDI na área de novos materiais para os têxteis inteligentes. O nosso setor é monstruoso. Trabalho não falta. Trabalho não falta e, graças a Deus, a gente tem tido o apoio dos associados, e mais do que isso, é uma indústria com muita resiliência e que já ultrapassou. Não há setor industrial brasileiro de grande porte como o nosso que enfrente há mais tempo a concorrência internacional do que texto e confecção, que enfrenta o mundo e de todos os níveis de desenvolvimento. Então, acho que não dá para relaxar, porque o mercado é duro, é competitivo, é disputado, mas há razões para que tenhamos um otimismo cauteloso e que preservemos a esperança e a capacidade de transformar o Brasil para que ele possa realizar todo o seu potencial. Fernando, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, nosso tempo é curto, senão ficaríamos aqui horas, porque a agenda é palpitante, o tema é palpitante. Eu tenho a tal da mosca, né, que eu citei no meu discurso de posse, do texto no sangue. Agradeço a sua presença, espero numa próxima oportunidade poder contar com mais um bate-papo, sempre muito agradável e muito esclarecedor. Ficamos por aqui nessa oportunidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato conosco através do endereço de e-mail aqui no rodapé da nossa tela. Até a próxima, muito obrigado.